Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então hoje queria dizer que seja muito bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez no nosso canal. Seja muito bem-vindo também você que já é um atraído pela Palavra de Deus. Vamos ajeitar aqui para ficar melhor. Você que já é um atraído pela Palavra de Deus, sejam todos muito bem-vindos para essa nossa experiência. Mais um sextou para nós, e sextou com Maria dessa vez. Sextou com a mãe, sextou com a Virgem Mãe de Deus. Hoje celebramos a padroeira da América Latina, né? A Virgem de Guadalupe, que tem uma das histórias, eu particularmente tenho muito carinho por essa aparição e muita devoção, porque é uma das aparições que mais fala ao meu coração pela grandeza do milagre, do que aconteceu, né? Então, a Virgem Maria, ela apareceu para um, entre aspas, índio. A gente falou dele no dia 9 agora, Juan Diego. Ela apareceu para ele e pediu a ele para que fosse ao bispo. Imagina, um camponês, um homem do campo, simples, e aí ela pede para ele ir ao bispo para dizer que era necessário construir no alto daquele monte um santuário para ela, dedicado a ela, onde as pessoas pudessem acorrer para pedir a intercessão dela e conhecer a Jesus. Ele, então, vendo aquela mulher muito bela e formosa, ele vai até o bispo. Mas, obviamente, o bispo não vai acreditar no primeiro que aparece, né? Falando que viu Nossa Senhora. Então, o bispo não acredita, e aí ele volta dizendo que não conseguiu, ela manda ele de novo. Ele vai pelo menos 2 a 3 vezes até o bispo, né? Para poder tentar fazer com que o pedido dela fosse aceito. Só que na terceira vez, porque o bispo fala também para ele que se era verdade a aparição, para que enviasse a ele um sinal. E aí a Virgem Maria diz, eu vou dar um sinal. E aí na segunda vez que ela fala com ele, ela fala, volte aqui amanhã pela manhã, que eu vou te dar o sinal. Só que nessa madrugada, o tio dele fica muito doente, e ele precisa ir à cidade para buscar um médico, socorro para o tio dele. E aí ele não vai pelo caminho que ele estava acostumado a ir. Ele muda o itinerário dele para não correr o risco de encontrar com a Virgem. Aqui, antes, só uma coisa que eu pulei, que é interessante a gente ver, que ela chama, ela forma, ela forja aqueles que são parecidos com ela. Porque no evangelho de hoje a gente vai ver, ele olhou para a humildade de sua serva. Então, ou seja, ela declara que Deus escolheu uma serva humilde. E ela vai chamar justamente um homem humilde para ir ao bispo. Por quê? Porque isso é um grande sinal. Por que ela não apareceu diretamente para o bispo? Porque não ia ter o grande sinal, não ia ter o grande milagre, não ia ter a grande obra de Deus sendo realizada. Então ela aparece para um homem simples, assim como ela, na simplicidade, para que as grandes coisas aconteçam. Então isso é uma coisa muito importante para nós. A simplicidade que a gente precisa aprender com a Virgem Maria. Essa humildade, mas a humildade que se faz serviço. Eu sou humilde, eu não tenho muitas condições, não tenho muitas capacidades, mas eu não deixo de me colocar a serviço. E aí ele vai seguir por outro caminho, e aí ele sempre encontrava com ela no alto do monte. Então ele vai seguir outro caminho para passar por fora, e aí quando ele está passando, ela vem descendo do monte para encontrar ele. E aí ela diz, vai e faz o que eu estou te pedindo, porque eu vou cuidar dos seus. E aí depois ele relata que na mesma hora que ela disse isso, o tio dele ficou curado, né? Foi curado pela intercessão da Virgem. Então nós podemos ver que é muito poderosa também a intercessão da mãe. Quando nós fazemos a vontade de Deus, a Virgem Mãe de Deus também sai em nosso favor para cuidar da nossa família, para cuidar dos nossos, para cuidar das pessoas que a gente tem em casa e daqueles que a gente precisa. E aí ela fala para ele, eu vou mandar o sinal para o bispo. Vai lá no alto do monte e recolhe todas as flores que você encontrar e leva elas enrolada no seu alforje, né, na sua manta. Era uma manta que ele usava assim por cima. E ela diz, recolhe. Misericórdia. Mas você só pode abrir a manta na presença do bispo. Não pode abrir antes. E aí ele sobe no alto do monte. Tava no auge do inverno, né? Porque o México
Isso foi no México, então o México está no outro hemisfério. Aqui a gente está entrando no verão, já está no verão, na verdade, e lá eles estão no inverno. Então, estava no auge do inverno e ele pensou, onde que eu vou achar flores? E quando ele chega lá, tinham flores de todas as cores que haviam nascido. Então, ou seja, a Virgem Maria também é um instrumento de Deus para a nossa vida, para fazer florescer aquilo que está frio, aquilo que está gelado, aquilo que não tem condições. Por quê? Porque o poderoso faz por ela maravilhas. E também, nada é impossível para Deus. Ela é a mulher que comprova que nada é impossível para Deus. Porque no meio da neve nasceu uma infinidade de flores, de rosas, das mais variadas cores. Então ele toma aquelas rosas e vai para o Palácio Episcopal falar com o bispo. Quando ele chega lá, ele diz, eu trouxe o sinal. Só que ele pensava que o sinal eram as rosas que nasceram no inverno. Porque já era um sinal. Colher aquela quantidade de rosas no inverno já era um sinal. Só que Deus, ele vai mais além daquilo que a gente pensa. Não era só as rosas, mas era, ao chegar lá, quando ele jogou as rosas, a imagem foi se desenhando no manto dele. E a imagem que permanece intacta até hoje, apesar de inúmeros atentados, a imagem que ela não está pintada no tecido, mas ela está acomodada acima dele, e vários outros milagres, né? A riqueza dos detalhes, porque quando fizeram um estudo de aumentarem não sei quantas vezes, no olho dela tem o desenho como se ela estivesse vendo todas as pessoas que estavam na sala. Então tinha o bispo, o secretário, o Juan Diego, tudo pintado no olho dela, que é desse tamaninho. Então, tudo isso comprova que é um grande milagre, uma grande ação poderosa de Deus nesse evento da aparição da Virgem de Guadalupe. E por isso eu gosto tanto, porque são muitos impossíveis acontecendo nessa aparição. Então, ela é a mulher que viveu e dá testemunho do impossível e ensina a gente a acreditar nos impossíveis da vida. Bem, a liturgia de hoje vai dizer que todos os povos deem, no Salmo, né, que todos os povos te deem graças, Senhor. Ela pedia justamente para que se construísse um templo, para que as pessoas fossem lá e pudessem rezar e conhecer a seu filho Jesus. Então, ela queria atrair as pessoas para conhecer o seu filho Jesus. Que todos os povos te deem graça. Ela não queria nada para ela, mas ela queria tudo para que conhecessem Jesus. Como nós. Nada para mim, tudo para Jesus. Também, quando a gente vai ver a primeira leitura, a gente vai ver que sobre o sinal, né, que é pedido por Acais, mas a gente vai ver que por uma mulher, Deus vai estar no meio de nós. Pelo ventre de uma mulher, de uma jovem, de uma virgem, Deus vai estar no meio de nós. Deus vai estar no meio de nós porque Ele vem pela pureza. Uma jovem, uma virgem, é uma mulher pura, uma pessoa pura. Então, ou seja, é portador de Deus ao mundo aquele que vive a pureza. Seja a pureza no olhar, no falar, no viver, na castidade, né? Que castidade é até mesmo para pessoas casadas, né? Não é porque eu sou casado que eu não vou viver a castidade. Eu vou viver a castidade na fidelidade. Eu vou viver a castidade no respeito à minha esposa e ao meu marido, né? Onde, num dia que a pessoa não está com tanta vontade, né? Eu vou respeitar. Isso é viver a castidade. Não é forçar e obrigar o outro, porque o outro não é o objeto que eu uso na hora que eu quero. Então, viver a pureza é ser portador de Deus no mundo. E a Virgem, ela era tão pura que ela foi essa portadora e vai levar essa graça de Deus a Isabel, a sua prima. A gente vai ver que ela vai à casa de Isabel e leva essa graça, porque ela, pela pureza, se tornou portadora de Deus, portadora da graça de Deus, que estremece outras pessoas e outros corações. Então, se eu vivo a pureza na minha vida, eu me torno portador de Deus e consigo estremecer outros corações e consigo levar a Jesus para outros corações. Então, um dos segredos para ser portador de Deus e um anunciador e um instrumento de Deus é viver a pureza. Outro é como Isabel vai dizer, tu és feliz por ter acreditado e vai se cumprir. Ou seja, acreditar que Deus pode fazer na minha vida, que Deus pode fazer através de mim. Muitas vezes nós duvidamos do poder de Deus e duvidamos do que Deus pode fazer na nossa vida e que Deus pode chegar em outra pessoa através de mim. Mas Ele usa quem Ele quer, de maneira especial os puros e os humildes, porque ela vai dizer também, Ele olhou para a humildade de sua serva. Então, quem vive a pureza, quem confia em Deus, acredita nele, se abandona
e entende que ele pode usar um instrumento falho e limitado como eu, e vive a humildade de reconhecer que eu não sou nada, mas ele é tudo, eu não posso, mas ele pode, Deus começa a usar. Então, se você quer ser usado por Deus, se você quer ser um instrumento de Deus, você precisa viver a humildade. Você precisa acreditar e confiar que Deus pode te usar, independente do que você vive. Claro que a gente não vai aqui justificar pecado. Eu vou então... Não estou justificando o seu pecado. Mas você pode ter cometido pecado, mas se você se decide por uma conversão, por viver a pureza, por entregar a sua vida a Deus, Ele pode te usar. Porque Ele não está preocupado com o pecado que você cometeu. Mas Ele está olhando hoje que você quer entregar a Ele e Ele quer usar para chegar a outras pessoas. Chegar aí no ambiente que você trabalha, chegar na sua escola, chegar nos lugares que você está, que a única maneira dele chegar é através de você. Então Ele quer te usar, Ele quer fazer de você um instrumento. Seja um instrumento de Deus. Busque a pureza e a santidade, para que Deus possa ter ambiente para te usar. Peçamos isso, Senhor. Nós te pedimos a graça de viver uma santidade autêntica, pela pureza de vida, Senhor, pela pureza de coração, pela pureza de pensamentos, pela pureza de decisão, para que sejamos, Senhor, instrumentos teus. Mesmo, Senhor, às vezes nós não temos um passado que seja digno de ti, mas eu te louvo, Senhor, porque tu não fica olhando o meu passado, mas foca o teu olhar no meu presente, na decisão hoje de dar a ti o meu melhor, na decisão de hoje me entregar e fazer as tuas maravilhas. Ajuda-me, Senhor, para que pela minha decisão de vida outras pessoas te conheçam, outros corações se estremeçam pelo teu nome, pelo teu amor, como eu um dia fui estremecido. Faz-me um instrumento teu, Senhor, e ajuda-me, Senhor, a viver a humildade, a não querer achar que eu sou alguma coisa, que eu posso fazer. Não, Senhor, quem tudo pode és tu. Quem tudo realiza és tu, e que tudo seja obra tua, das tuas mãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.